Seja bem-vindo a esse primeiro vídeo nessa série de 3 vídeos em que nós vamos estar conversando sobre leitura de partitura para contrabaixo. Meu nome é Celton Passos, eu sou professor de música e contrabaixista e estarei com você nessa trajetória até a leitura da sua primeira partitura para contrabaixo. Nesse momento eu queria pedir para você para que fizesse o download do arquivo que se encontra abaixo desse vídeo, de preferência que imprima, consiga um lápis e uma borracha para que a gente possa fazer algumas anotações nessa partitura e eu te vejo logo em seguida. Agora nessa tela, nós vamos falar sobre o que você vai encontrar no nosso material didático. Principalmente discutir aqui sobre os 3 pilares que cercam a leitura de partitura. O primeiro deles é a melodia, Quando eu quero falar melodia, eu quero falar a posição das notas. A questão rítmica, quando eu falo questão rítmica, eu também quero falar sobre o ritmo de duração de cada nota. E depois disso, um terceiro passo, que é o solfejo. É o fato de você internalizar essa música, a partir dela criar uma autonomia, seja cantando ou seja tocando dessa música, para só então levar para o seu instrumento. Ou seja, a música já tem que estar internamente certa, concreta, para que você passe para o seu instrumento, certo? Para a gente escrever as notas na partitura, a gente primeiro precisa de um local. Esse local a gente chama de pentagrama. É só uma pincelada aqui, tá? Pentagrama, que é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que você conta de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Você conta de baixo para cima, certo? De baixo para cima, ok? Então, quando você tem esse espaço aqui, esse se chama pentagrama ou pauta musical, como queira chamar, tá? Pauta musical. Beleza. A partir daí, a gente vai encontrar localizações, nesse nosso pentagrama, nessa nossa pauta. Localizações para escrever aquela nota. Então, por exemplo, uma regra que cerca a escrita musical é a regra de preenchimento. Primeira regra: você tem que preencher sempre com linha, espaço, linha, espaço. Ou seja, você, toda vez que colocar uma nota, uma tem que estar na linha e a próxima tem que estar no espaço. A próxima tem que estar na linha, a próxima tem que estar no espaço, a próxima tem que estar na linha. Aí você pode perguntar: ah, mas eu não posso saltar? Pode. No momento que você fizer esse salto, isso se chama intervalo, ok? Mas a regra de preenchimento geral é linha, espaço, linha. Por exemplo, se eu colocar uma nota aqui, ó, em cima da primeira linha, a próxima nota, por exemplo, eu vou chamar essa nota aqui de dó. Para eu conseguir o ré, eu não posso escrever em cima da segunda linha, eu tenho que escrever no espaço, porque a regra de preenchimento me diz que a primeira nota está na linha, a segunda tem que estar no espaço. Então a próxima nota após essa aqui, que seria o mi, não pode ser no segundo espaço, tem que ser na segunda linha, certo? Aí você pode dizer: ah, mas eu posso saltar? Pode. Se você escrever o dó aqui e você pular para cá, isso aqui não vai ser o ré, isso aqui vai ser o mi. Porque já que você saltou, ainda assim ela segue a regra de preenchimento, ok? Beleza. Só que essas notas, elas não são escritas de forma aleatória. Elas têm uma regra, certo? E essa regra chama-se clave. No nosso caso do contrabaixo, nós vamos utilizar a clave de Fá. É uma clave utilizada para instrumentos graves, seja para voz, seja para instrumental. É sempre utilizada a clave de Fá na quarta linha. Muito bem, a partir do momento que a gente define a nossa clave, essa clave determina a posição correta das notas aqui, certo? Como que a gente vai ter uma base, uma referência? Na quarta linha. Então a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta linha, ok? A nossa quarta linha aqui é a nossa referência. Qualquer nota que
for posicionada, qualquer figura que for posicionada na quarta linha, ela vai se chamar Fá. A partir daí a gente vai contando até encontrar as outras notas. Então, por exemplo, eu tenho uma nota aqui, eu tenho uma nota aqui, eu tenho outra nota aqui, independente da posição e da localização dela, todas essas notas estão localizadas na quarta linha, elas vão ser Fá. Ok? A partir daí, eu vou encontrando as outras notas, certo? Porque na partitura a gente preenche de forma vertical para cima, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E aqui para baixo também, Dó, Si, Lá, reticências. Vai embora até, certo? Ok. Então, por exemplo, nós temos o Fá aqui, né? Se a gente subir, lembrando da regra de preenchimento, a gente está na linha, né? A próxima nota acima do Fá seria no espaço, que seria a nota Sol. Depois a próxima nota que seria na próxima linha, né? Na quinta linha seria a nota Lá. Deu para entender? Aí a gente pega esse próximo Fá e vai para baixo agora. Fá, a gente está aqui para baixo, é Mi. Para cima é grave. Desculpa, para cima é agudo, para baixo é grave. Agudo, grave, tá? A gente tem Fá, que está na quarta linha. Para baixo a gente vai encontrar no próximo espaço a nota descendo, nota Mi. Lembrando da regra de preenchimento, essa regra é importantíssima, tá? Se você tiver um salto, você tem intervalo, mas mesmo assim tem que ser contado aquela linha ou aquele espaço que não foi preenchido. Fá, Mi, aqui na terceira linha descendo, né? Você tá vendo que eu estou preenchendo todos, não estou deixando nenhum espaçado. Eu tenho a nota Ré. Entendeu? Então sempre seguindo horizontalmente, verticalmente, tanto para cima quanto para baixo. Ok? Muito bem. Para entender isso, a gente vai agora pegar o material que você baixou aí nos arquivos que você fez download no início do vídeo, e você vai verificar que nós temos aqui a posição das notas e o nome delas, certo? Posição das notas e o nome delas. E a gente tem aqui já a presença de diferentes figuras rítmicas, tá certo? Nós temos as notas escritas nessa figura rítmica aqui. Depois aqui a gente encontra ela nessa figura rítmica, depois nessa e depois nessa. Então, pra gente, o que vale é a posição da nossa cabeça. A cabeça da figura que determina a localização dessa nota. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa figura que ela tem... Deixa eu falar só uma situação para vocês aqui. A nossa figura rítmica, ela tem três partes, tá? A haste, que é esse traço aqui, o colchete e a cabeça. Algumas têm só a cabeça, outras têm cabeça e haste, algumas têm cabeça e colchete, outras têm cabeça, haste e 3 colchetes, 2 colchetes, enfim, todas elas variam, certo? Nesse nosso caso aqui a gente tem essa figura que só tem cabeça, beleza? O que importa pra gente é a posição da cabeça, é o que vai determinar qual a nota que nós estamos. Então, por exemplo, a gente vai encontrar aqui a nota Mi posicionada dessa forma, e qualquer dúvida você tem ela escrita em outras figuras, mas ainda assim observa só, é a mesma posição, certo? É a mesma posição em todas as diferentes figuras, é a mesma posição para essa nota Mi. Deu para entender? A gente vai ter o Fá nessa posição no primeiro espaço, certo? Ainda nessa figura, depois a gente tem o Fá em outra figura, mas observa que ela está também no primeiro espaço. Então, o que determina o nome das notas, além da clave, é a posição que elas se encontram, independente da figura rítmica que eu cerco. Beleza? Ok, você vai pegar esse exercício aqui e a gente vai utilizar ele mais à frente. Então você dá uma lida nesse exercício, observa bem a posição dessas notas. Isso aqui tem que ficar fixo na sua cabeça, é a questão da posição dessas notas, tá bom? E relembrando que depois é só você contar, caso você esteja perdido perante uma partitura, você tem como base a quarta linha, não esqueça disso nunca. A quarta linha na clave de Fá, ela recebe o nome de Fá.
Muito bem, voltando em relação àquelas figuras rítmicas. Só que só para a gente dar uma explanada de forma bem sucinta, que aquelas figuras elas recebem nomes. Você não precisa especificamente saber o nome, mas a duração de cada figura dessa, certo? A duração. Então, por exemplo, eu não vou dizer para você quanto tempo dura, mas dizer como que você deve interpretar essa figura. Então a gente tem a semibreve, que é essa figura que só tem a cabeça. Quando você for tocar ela, você vai ter o seu pulso, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2. E esse seu pulso, ele vai determinar cada acento desse nosso aqui. Então, por exemplo, a gente tem um som para ser lido na duração da nossa semibreve, ele vai ser tá. É um som contínuo que dura 4 tempos. Então você toca essa nota lá, por exemplo, no seu contrabaixo. Lá. Ok? Ela dura 4 tempos. Lá. Certo? Então, essa figura semibreve, ela tem essa duração. Você vai imaginar esse tá. E aí depois você vai substituir pelo nome da nota. Ok? Então vamos para a nossa segunda figura, que é a mínima. A mínima é essa figura que tem uma cabeça branca e uma haste. Tá? Uma cabeça branca e uma haste. Ela também tem esse tipo de interpretação aqui. Então a gente tem um tá, tá, certo? Toda vez que você encontrar ela igual uma partitura, você vai pensar nessa pequena sílaba e você vai pensar na duração dela. Então, tá. Aí você pega e substitui pelo nome da nota que está lá. Por exemplo, nesse caso aqui é a nota é lá, tá? 3, 4, lá, lá. Deu para entender? Lá, lá. Enquanto aqui na semibreve você esperava a contagem do tá, aqui você tem lá, lá. Deu para entender? Muito bem. Então ela tem esse tipo de interpretação, tá? Aí a gente vai para a semínima agora. Na nossa semínima a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter apenas a sílaba tá para essa figura. Ela é essa figura que tem a cabecinha preta e uma haste também, parecida com a semínima, porém com a cabeça preenchida, com a cabeça preta, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter dentro da semínima essa interpretação: 3, 4, lá, 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 lá. Deu para entender? Lá, 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 lá. Então aqui você vai pensar na sílaba tá, 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 tá. E aí substitui pela nota lá, ou então sol, 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 sol. A mesma coisa aqui. Agora observa a diferença entre a mínima, a semibreve e a semínima. A semibreve, sol. A mínima, sol, sol. E a semínima, sol, 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 sol. Ok? Agora a gente vai para a cocheia. A cocheia, você vai interpretar ela juntando essas duas sílabas, ti, ti. Então vai ficar ti, ti, certo? Você tem a contagem 3, 4, ti, 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 ok? Ti, 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 ti. Então você vai substituir isso aqui. Então, por exemplo, vou fazer nota só: sol, 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 sol. Essa segunda parte aqui, vou até colocar uma barra de compasso aqui. A gente vai separar porque ela pode aparecer assim junto, ó, tá vendo? Ela é uma figura que tem a cabeça, a haste e o colchete. Então ela pode aparecer nesses grupos assim, ou pode aparecer assim. Assim ainda é a colcheia, ó, certo? Com a haste solta aqui, ó, aparecendo. Desculpa, com o colchete solto aqui aparecendo. Ou ela pode aparecer em grupos, solto ou grupo, tudo é colcheia. E você vai ler como tite, ti, 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 ok? Por exemplo, agora sol, 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 sol. Deu para entender? É só substituir. Você, quando encontrar a figura rítmica, você pensa nessas sílabas, certo? Você pensa nessas sílabas que eu propus para você, e você só faz, depois de entender o ritmo, substituir
pelo nome da nota que você está encontrando lá na sua partitura, ok? Então, para a gente continuar o nosso exercício de identificação das notas, você pode muito bem pegar a sua folha impressa de notas da pauta, né, que é aquela folha que a gente discutiu da posição, e fazer as comparações. Então, por exemplo, essa primeira notinha aqui, qual seria essa primeira notinha? Que está no primeiro espaço. Você vem aqui procurando no primeiro espaço, temos a nota Fá. Você vem aqui e nota Fá. Depois disso, você vai aqui para a segunda notinha. Nós temos aqui na primeira, segunda linha. Na segunda linha nós temos a nota Si. E aqui a gente já encontra um detalhe bem interessante sobre a partitura. Existem duas formas da gente escrever o bemol. As alterações de forma geral, bemol sustenido na nossa partitura. Existem duas formas. A primeira forma é se essa alteração pertence à armadura de clave daquele campo harmônico ou daquela escala. Então, ela é escrita próximo aqui à clave. E a segunda forma é quando você quer colocar simplesmente aquela nota com alteração. Então, quando ela aparecer na frente, você vai interpretar o nome da nota, mas adicionando a alteração. Então, esse Si aqui já não vai ser um Si natural, ele vai ser um Si bemol. E isso pode acontecer tanto para o sustenido quanto para o bemol. Para o sustenido quanto para o bemol, certo? Continuando aqui, então. Depois a gente tem novamente uma nota no primeiro espaço, você já sabe que é a nota Fá, certo? Dando continuidade, você tem novamente a nota Fá aqui com outra figura rítmica. Depois Fá novamente. E você já vai praticando e ficando craque nisso. Depois você tem uma nota aqui no segundo espaço. A gente puxa a nossa folhinha de cola lá. Para fazer a comparação, a gente vai ter o segundo espaço. Nós temos a nota Dó no segundo espaço. Então a gente já nota Dó. Depois a gente tem de novo aqui no primeiro espaço, você já sabe que é o Fá. Depois você já sabe aqui também que é o Fá, certo? Apesar de ser figuras diferentes, mas o que importa pra gente, relembrando, o que importa pra gente? Importa a posição das notas, certo? Então, se eles ocupam aqui a mesma posição, ainda sendo figuras diferentes, eles são a mesma nota. Por quê? Porque o que importa é onde a cabeça da figura está posicionada. Nesse caso, as duas figuras estão no primeiro espaço, no espaço fora da partitura, certo? Então, nesse espaço já está aqui determinado, ó, que quem tiver nesse espaço vai ser a nota Fá, ok? Então você já tem aqui a nota Fá, e depois, se você quiser comparar com a figura dela mesma, então você vai aqui, ó, primeiro espaço, tá vendo? Nota Fá e pronto. E aí aqui a gente encontra novamente aquela mesma situação, né? Na segunda linha a gente tem a nota Si, você já sabe disso, e Si bemol. Deu para entender? Muito bem. Eu espero que você tenha compreendido todos os passos necessários para uma leitura de partitura. Agora fica para você continuar e concluir esse exercício. E assim que você concluir, eu quero que você faça um print e envie para a gente aqui nos nossos comentários. Qualquer dúvida você também pode colocar no nosso comentário desse vídeo, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo e auxiliando todo mundo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.